o plano da ONU é formar um universo dentro destes 17 objetivos, né? Você observa que é a educação, né? Os estudantes estão paralisados, é a saúde, que está um caos, é o efeito estufa, o aquecimento global, é a pobreza no mundo todo, a crise econômica, a desigualdade social. Então você vai observar esses 17 objetivos, tem muito a ver, para ele se concretizar, tem muito a ver com a eleição de um governo só. Um governo só. Vamos para esta matéria. Pensar em um governo único é algo que inspira ou assusta muita gente. A ideia pode parecer sedutora, um sistema unido e harmonioso em que poderíamos nos entender e eliminar diferenças que separam a humanidade. Embora algumas pessoas rejeitem veementemente a ideia, para outros parece algo fantástico, já que não haveria mais motivos para discórdias ou conflitos. Mas será que isso seria realmente possível? Ou seria mera utopia de uma imaginação fértil? Estamos separados por uma infinidade de questões políticas, econômicas, culturais e religiosas. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, após o terrível lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki, líderes de diversos países se reuniram para discutir a possibilidade da criação de um governo único para o mundo, que pudesse evitar os mesmos conflitos que a humanidade havia criado nos últimos 31 anos. Não é de se surpreender que a ideia não foi adiante. Mas em 24 de outubro de 1945, em São Francisco, nos Estados Unidos, foi criada a Organização das Nações Unidas, cujos objetivos principais eram promover a segurança, a paz mundial e os direitos humanos, auxiliar no desenvolvimento econômico e o progresso social, proteger o meio ambiente e promover ajuda humanitária em casos de fome, desastres naturais e conflitos armados. Com a criação da ONU e posteriormente a União Europeia décadas depois, muitas pessoas continuaram pensando na possibilidade de um governo único para o mundo inteiro com a derrubada de fronteiras. Mas será que isso seria mesmo possível? Bem, já adiantamos a resposta. Muito provavelmente não. Pelo simples motivo de não estarmos começando o mundo do zero. Temos muitas diferenças socioculturais que impedem a criação de uma lei, governo e moedas únicas, inviabilizando a derrubada de fronteiras entre os países. Mesmo que façamos parte de um governo único, é preciso levar em consideração que, ao mesmo tempo que existem coisas que nos unem, como o interesse mútuo por recursos naturais, existem inegociáveis diferenças culturais, políticas e religiosas. Além disso, teríamos que definir um idioma universal, o que seria um enorme problema, visto que são quase 7.000 idiomas e dialetos falados ao redor do mundo. Além disso, como o mundo lidaria com questões controversas como a pena de morte ou o aborto, por exemplo? Apesar de existirem muitos países em que há uma legalização, existem culturas que possuem uma grande dificuldade em assimilar questões como essas. Grupos enormes como chineses teriam vantagem em um mundo unificado, enquanto culturas menores seriam absorvidas ou viveriam à margem da sociedade. Mas coisas boas poderiam acontecer em um governo único. Poderíamos contornar situações de desastres naturais e epidemias muito mais facilmente, já que em um mundo com um só país, os recursos seriam distribuídos de maneira mais igualitária e teríamos o direito livre de ir e vir. Mais um benefício seria a diminuição dos atos de guerra, já que a motivação delas pelo controle e pelo poder diminuiria.
Estima-se que existam 15 mil ogivas nucleares no planeta neste instante, o que revela que se a humanidade realmente quiser sobreviver, precisaríamos urgentemente acertar as nossas diferenças, pondo um fim às guerras, sobrando dinheiro para ser investido em outras áreas mais importantes, como a saúde e educação. Uma só nação implicaria em uma moeda única, o que diminuiria o poder econômico de países desenvolvidos e a pobreza em países subdesenvolvidos. Parece tudo muito bom, mas precisaríamos de um líder que possa falar por todos, não é mesmo? Gente, olha, a tal do Covid-19, o coronavírus, a vacina que eles estão programando aí, nós precisamos nos preparar para ser salvo. Porque é o mundo, é a unificação do mundo. E para unificar, gente, tem que exterminar muita gente. E vai exterminar. E nós vamos ver isso, não é só por causa da vacina, não. É por causa disso. Olha para você ver, vamos acompanhar. O projeto de equipamentos não tripulados envolve o desenvolvimento pioneiro de solução de engenharia para obras de infraestrutura em áreas críticas. A consultora Barbosa Melo entregou ao mercado um novo modelo de operação que, entre seus principais benefícios, elimina a presença humana em zonas de risco à vida. A CBM atuou nos pilares de excelência operacional, transformação digital e engenharia de gente para assegurar que as máquinas e os sistemas de automatização pudessem ser aplicados de forma consistente, segura e com níveis de produtividade e qualidade equivalentes aos métodos tradicionais com eficácia já conhecida. Tudo isso em um curto período. O projeto foi concebido em março de 2019 e em setembro do mesmo ano iniciamos a execução dos testes em campo. Ela foi toda desenvolvida para que possibilitasse a gente operar o equipamento sem a pessoa estar dentro do equipamento. Esse foi um grande trabalho. Nos equipamentos nós temos os escavadores, que são as escavadeiras, trator de esteiras e os carregadores, que é a pá carregadeira. Além disso, nós temos a moto niveladora e os caminhões para transportar o material. Os operadores eles ficam estabelecidos dentro das unidades de comando, onde que nessas unidades de comando eles fazem toda a operação numa distância segura do local de atividade dos equipamentos, criando uma situação confortável e segura na interação homem-máquina. A empresa sueca fabricante de caminhões e ônibus Scania apresentou nesta terça-feira um caminhão autônomo que não possui cabine para motorista. Chamado de AXL, o veículo é o primeiro da empresa sem espaço para humanos, mesmo que ele ainda seja monitorado remotamente. O veículo conta com radares, sensores e câmeras. O design do caminhão também segue o padrão de um veículo normal, sem muitas alterações, mesmo com a falta da cabine. E aí pessoal, tudo certo? No canal Tec Inovação de hoje a gente vai falar sobre o caminhão sem motoristas do Uber, que fez sua primeira entrega nos Estados Unidos esses dias. E fez a primeira entrega, que era nada menos que 50 mil cervejas, que viajaram 190 quilômetros entre duas cidades do Colorado, Fort Collins e Colorado Springs. E aí toda vez que o caminhão entrar é curioso, é divertido, é inovador. Tem o lado bom disso, que é as entregas e fretes ficarem mais baratos, porque os caminhões não dependem de leis trabalhistas, eles podem funcionar 24 horas sem parar. Se eles forem movidos a energia solar, então, como algumas pesquisas já indicam, tem aí a questão do meio ambiente, que não vai ter poluição. E além disso, os caminhões são programados para respeitar as leis de trânsito, então isso pode também diminuir os acidentes aí nessas estradas. Humanos, todos nós sabemos, né? Costumamos infringir leis de trânsito, alguns também dormem ao volante, as máquinas não. Então, o motorista pode descansar enquanto o caminhão continua viajando em trecho longo de rodovia e só assume o controle nas estradas e nos carregamentos e descarregamentos de mercadoria, só nesses momentos. É bom lembrar também que, paralelo a isso, a Uber também está testando seus veículos autônomos para passageiros, né? Os motoristas de Uber, que ficaram tão populares aqui no Brasil e no resto do mundo, estão com seus empregos com dias contados. É a triste realidade. Fala galera, mais um vídeo aí do canal Vander Trucks. Esse vídeo foi recebido agora
à tarde, mandado pelo nosso amigo Davidson, aqui da nossa cidade de Nova União, mas trabalha aí próximo da região aí de Itabirito. Esse vídeo aí é no Pico do Itabirito, na mina Pico do Itabirito, lá em Itabirito, Minas Gerais. Olha só, esses caminhões aí, eles são para lugares perigosos, entende? Tem risco de rompimento nessa barragem aí nos lugares que tem risco de rompimento, eles trabalham dessa maneira aí, com o caminhão sem motorista. Aí no lugar que tá tranquilo, já vai o motorista pro caminhão, entendido? É a tecnologia avançando, galera, pra, infelizmente, tirar nossos empregos, mas por causa do risco aí, tá, moçada?